Fala galera, beleza? Seguinte, cá estamos nós mais uma vez com o Project Freddy, mas dessa vez pra ver o pessoal avaliando o meu jogo que desenvolvi pra Gen Delis, beleza? Aí, seguinte, provavelmente minha reação não vai ser tão genuína porque eu já vi essa live, tipo, eu acompanhei ela ontem, tipo, eu cheguei atrasado, mas acompanhei ela ontem e revi depois que acabou a live, beleza? Mas, enfim, dito isso, bora pro vídeo reagir a eles avaliando meu jogo, beleza? Provavelmente o áudio deles tá baixo, beleza? Tipo, na live tava um pouquinho baixo. Eu vou até tentar melhorar aqui. Por que não dá pra compartilhar a tela aqui no Discord? Ou vocês Deixa preferem eu adiantar um pouquinho o vídeo. A gente vai ter que ficar. Eu tô compartilhando. Era enquanto eles estavam resolvendo Se eu conto algum problema na coisa. Bom, R01, nesse primeiro desafio, seu controle foi desativado, para unicamente andar para frente. Você consegue abrir aquela porta? Ok. A Vicky está jogando no controle. Isso foi o jogo falando? Foi. Eles ficaram assustados com Caralho, nossa, eu tomei um Excelente susto, escolha, R01. Agora, nesse segundo desafio, temos duas portas. Você já sabe na sua escolha. Ele é fanho. de fato, tava meu fã, tipo, porque eu, tipo, além de eu ter feito uma voz que não era minha, tipo, realmente ainda parece a minha, mas eu fiz uma voz que não era minha, eu tava gripado e ainda tô, vocês vão me ver tossindo alguns momentos, então realmente eu tava fanho nesse dia. Ainda bem que ele não viu o primeiro áudio que eu fiz, que o primeiro áudio eu fiz uma voz mais fanha ainda, sabe? Tipo, eu fiz. Deixa eu tentar lembrar como que eu fiz. Opa, boa noite. Eu fiz um negócio meio que assim, sabe? Tipo, ficou meio que estranho, beleza? Aí eu refiz e saiu nisso aí. Só que como eu tava gripado, acabou que saiu fanho. Opa, Nossa, tamanho perdão, da porta, acabei roubou esquecendo uma de criança. destrancar a porta. Espera um minuto. E vamos jogar o jogo. Senão o áudio não dá pra ver. Espere, estou Eu já procurando a chave. Tenta entrar na outra porta. Mas pera aí, Lucas. Se Mano, tá por perto, isso vai pra aqui- outra porta. Tá bom, bro. Eu falei pra você tentar ir na outra porta. Tá bem, foi grosso, não deixou abrir. Excelente escolha, R01. Ah, tá bom, tá bom. Vou deixar de gracinhas. Ou será que não? Pra facilitar a Mano. sua escolha, vou até dizer o que tem atrás das portas. Na porta da esquerda, você vai voltar para a primeira fase. Já na segunda porta, acho que você não vai gostar muito, mas vamos supor que é uma escolha artística. E por fim, a Vai na última dois. porta você vai pro fim. E vocês escolhem qual? Vai na 2, do meio. A do meio. A do meio. É a com única que certeza. não tem como ele mentir. Ó, eles até deram uma ideia bacana que eu podia ter feito aí, velho. Que é o seguinte, eles estão dizendo que eu podia ter trocado as portas, tipo, a primeira na verdade ser a da direita e a da direita eu ter meio que botado como se fosse a da esquerda por conta que depende da orientação do cenário. Seria top se eu fizesse isso. Acho que eu posso botar alguma coisa assim pra ficar meio que aleatório ali, dependendo de quanto do momento que você aparecer lá, meio que as portas estarem invertidas. Pode ser um negócio interessante assim. Ah, não, era a direita do. Pera aí, a do meio ou da direita? Como eu disse, é a única que não dá pra ele mentir. Ah, não, é a da direita do meu ponto. Absurdo. Vai no meio. Tá bom, Parabéns pela escolha, você acaba de chegar onde o jogo foi originado. Exatamente, no banheiro. Bom, aqui não tem muito o que fazer, mas eu vou lhe dar uma segunda opção. Tá, por que ele teve essa ideia no banheiro? Tá, ó, Porque só- é só- onde você costuma ter ideias, que você tá quieto sem fazer nada além de esforço. Então vocês vão...
Eles sacaram muito essa, velho. Eles sacaram muito essa. Tipo, eu fiz assim porque eu já sabia, já tinha visto essa parte, então meio que já sabia o que eles iam falar. Por mim, só uma dúvida. Será que ele. Mais que fome. Meu Deus. Mas que foda. Piada do KFC. Gostei do negócio de entrega. Oh, uma coisa que eu testei. Vê um buraco na parede de uma caixa com um avião. Não? Eles meio que erraram nesse ponto aí. Vou só contextualizar vocês. Na verdade, vou deixar rolar, mais tarde eu explico. Beleza? Mas é só aviso que eles erraram nesse ponto de que isso não, na verdade não era pra ser uma caixa de avião. Beleza? Pra aceitar? Só uma dica, tá? Pula! Não? Você quer que eu pule? Mas parando pra pensar, realmente ficou parecendo mais um avião do que eu realmente quis passar. Pula! Vamos experimentar como é que é, né? Eu quero muito saber o que tem atrás aqui. Vamos ver o Homem de Ferro do Paraguai pulando. Essa foi boa. Homem de Ferro do Paraguai, meu amigo. Não tô conseguindo acertar. Agora sabe o que a gente quer. Imaginei que você ia tentar pular nesse buraco. Então, parabéns, você acaba de ficar preso. Mas relaxa, vou te devolver. É Pro primeiro mapa. exatamente igual. Eu dei uma trollada com eles. Bom, R01, nesse primeiro desafio, seu controle foi desativado. Para unicamente andar para frente. Você consegue... Excelente escolha, R01. Agora, nesse segundo desafio, temos duas portas. Você já sabe na sua... Anúncio não? Imaginei que você ia te devolver. Seu controle foi escolha. Pode falar. Vai na da direita, naquela lá das três. Não, da direita é essa daqui. Essa abre no começo. Excelente escolha, R01. Vai na da direita. Tá bom. Vou deixar de gracinhas. Ou será que não? Essa é da direita. Para facilitar sua escolha, vou até dizer o que tem atrás das portas. Excelente escolha, R01. Bom, certamente você escolheu essa porta para ir pro fim. Mas, antes de te levar pro fim, eu gostaria de fazer uma leve reflexão com você. Não sei se você percebeu, mas desde o início eu tô meio que dificultando as coisas para você tomar escolhas. Mas, na teoria, eu nunca tirei seu poder de escolha. Eu simplesmente restringi. Ele ficou bem impaciente nessa parte, velho. Eu percebi isso, ele ficou bem impaciente. Mas realmente o áudio ficou muito longo pra o cara não ter nada pra fazer, assim. Bem, você sempre teve a possibilidade de ficar parado no mapa, mas certamente isso não ia te levar a lugar nenhum. Você também teria a opção de sair do jogo, mas sinceramente essa não seria uma boa opção. Outra opção seria vasculhar cada objeto para ver se tem algum easter egg, algum final alternativo ou outra coisa. Bom, eu sei que certamente você fez isso, mas eu saber que provavelmente você tentou não significa que suas escolhas são pré-determinadas ou algo do tipo, mas apenas que eu as possibilitei para que ocorressem, ou que limitei para que não ocorressem. O monte de escolhas é vasto, mesmo que você não tenha escolha. Aliás, voltando para o jogo, o que seria que teria naquela porta que eu falei que você não ia gostar, mas que seria uma escolha artística? Ou será que a primeira porta realmente faria você voltar ao primeiro mapa? São muitos questionamentos e muitas escolhas, então eu vou deixar você seguir. Perdão, galera. Foi profundo aí, né? Eu não esperava que eu ia ser tão profundo nessa filosofia dessa parte aí, mas acabou que saiu. Foi profundo. Cara, nossa, velho, eu não gostei dessa parte do diálogo. Não do finalzinho, mas o diálogo é que, tipo assim... Seja bem-vindo à sua liberdade. Pera, O diálogo infelizmente dele- não dá pra fazer muita coisa aí. Mas você tem a escolha de ficar parado aí andando livremente ou simplesmente esperar um tempinho e esperar que eu Mano, teleporte você para os créditos. na moral. Muito obrigado por jogar. E cuidado com as Diálogo, escolhas que você faz na vida real. expositor. Porque na vida Sabe o real problema realmente o que você livre-arbítrio teve no existe, primeiro mas jogo? cada escolha tem suas consequências. Esse Inclusive cara, você entre tem a aspas, livre escolha corrigiu. de se inscrever Só que no de canal um jeito no muito YouTube e ridículo, fazer criações. desculpa.
Porque ele falou 3 vezes, então eu limitei. O que ele tá falando é que eu fiquei repetindo muitas vezes a mesma coisa, tá? Tipo, mas de fato é porque eu fiz uma viagem muito profunda, só que aí depois não soube mais como continuar, então acabei do jeito que eu fiquei nervoso para fazer as dublagens, acabei deixando bem repetitiva, vamos dizer assim. Você tem um destino pra ir aqui, né? Mas eu limitei suas escolhas. Bom, R01, Só que nesse fala primeiro isso 3 desafio, seu controle foi desativado. Só pra... Aí não sei se eles vão Você acha? achar outra coisa ali no banheiro. Tá bom, eu achei bem mal pensado, cara. Ah, Tem potencial, porque ele é que nem aquele jogo lá da Valve, que você é um carinha no escritório, você tem que... como é que fala? Que você tem que ir obedecendo um cara falando, sabe? Aí ele vai te guiando pelo escritório. Eu não lembro qual que é o nome dele, mas é igualzinho esse jogo, eu adorei. O jogo que ele tá falando é Steno Parable, que realmente foi onde eu me baseei nesse jogo fortemente, sabe? Tipo, quando ele falou de escolha, quando falou o tema livre-arbítrio, escolha, aí me veio na mente na hora Steno Parable. Só que aí qual foi a ideia que eu tentei trazer? Foi de tentar trazer a ideia do real livre-arbítrio que a gente tem, que tipo, só que tipo, nesse caso foi um negócio totalmente, no caso do jogo foi um negócio totalmente, como é que eu posso dizer, totalmente fora do que é a nossa realidade. Por exemplo, tipo, no jogo eu meio que limitei basicamente todas as escolhas, tipo, tinha como você escolher, mas eu meio que fui guiando o seu caminho pra você conseguir de fato chegar no fim, certo? Tipo, ou então tá uma trollada que você voltava para o início. Mas na vida real, a gente na verdade tem várias escolhas que a gente pode fazer, mas que tipo, Deus conhece nossas escolhas, mas que tipo, o fato de Deus conhecer nossas escolhas não faz com que a gente não tenha escolha, sabe? Tipo, meio como se a gente tivesse várias portas, a gente fosse acessando como se fosse acessando nosso destino e tipo, cada uma dessas portas, elas são possibilidades que Deus criou e Deus conhece cada possibilidade. Eu meio que tentei fazer meio que uma reflexão meio que contradizendo a nossa realidade de fato, de que tipo, no jogo não teria exatamente um livre-arbítrio, mas na vida real o livre-arbítrio existe e é um fato, sabe? Tipo, que na vida real as escolhas realmente impactam o nosso futuro e tipo, a gente tem vários futuros possíveis, mas cada um dos futuros são conhecidos por Deus, assim como eu penso, beleza? Cada um desses futuros são conhecidos por Deus, mas isso não tira de você o seu poder de escolha. Mas o ideal é que você escolha os caminhos que levem você para junto de Deus. Meio que foi nesse sentido que eu peguei tentei pegar essa mecânica do Steno Parable, beleza? Foi meio que fazer a mesma sátira que o Steno Parable faz, beleza? Só que no Steno Parable ele meio que não faz nesse aspecto que eu tentei botar, de que no jogo você é totalmente limitado e na vida real
você tem realmente livre escolha, beleza? Mas se bem que o Stanley Parable faz um pouquinho disso também, mas é um pouquinho diferente. É um jogaço muito bom. Enfim, vamos voltar aqui pra reação. Pela esquerda dessa vez. Eu já fui, a gente votou no início. Ah, foi super rapidinho? Foi rápido. Então vamos ver as opções do banheiro, vai. Mas é aquele negócio, vamos lá, vamos. Quer saber? Eu já vou até dar minha nota já. Eu vou lhe dar uma segunda opção. Criatividade, cara. Tem como dar descarga no banheiro! A reação deles foi impagável, velho. A reação deles descobrindo que eu programei pra a descarga. O vaso da descarga. É impagável. Subiu a nota. A nota ia ser 4, agora é 5, mentira. Tem como dar descarga no banheiro. Só por causa da descarga. 4.1 de criatividade. Aí, tipo, esses vasos, eu meio que tanto fiz o áudio quando fiz a modelagem. E também acho que a textura. Não, e a textura também. A textura eu botei meio que como se fosse um vidro. Eu fiz semelhante ao vidro lá daquele corredor lá. Beleza? E só que botei sem transparência. Aí o vaso meio que eu modelei todinho usando um círculo no Blender e fiz essa obra de arte aí. Aí o áudio do vaso também foi com a boca que eu fiz. Eu botei a boca assim e fiz. Aí na mesa eu botei um eco. E depois fiz o pitch de compressão. Compressão não. De colocar um pouquinho mais grave no Reaper. Que foi por onde eu gravei o áudio, beleza? Aí o áudio foi feito usando a boca e o efeito de. Esse efeito aqui, ó, acho que foi o 22, se não me engano. Foi esse efeito aqui, ó. Foi esse efeito aqui que eu botei. Ficar um negócio bem estranho. Beleza? Não sei se deu pra entender minha voz, mas foi esse efeito que eu botei. Aí botei a mão assim e fiz o. Aí. Enfim. Aí fiz depois o processamento no Reaper. Ok, todos os banheiros dá pra dar descarga. Aí, tipo, eu podia ter botado um easter egg aí, tipo, um vaso específico rodar outro áudio, então, até uma narração, tipo, rapaz, você vai ficar aí o resto da vida dando descarga aí de todos os vasos, alguma coisa assim, sabe? Mas, meio que já tava cansado do desenvolvimento do jogo, que tava pegando, tipo, de 3 horas todo dia, tipo, das 3 que eu digo 15 horas, tava pegando das 15 até 10 horas mais ou menos. Aí quando terminei, que montei tudo, eu olhei assim e fiz, não, tá bom o jogo. Aí só fiz botar um easter egg da mochila e do buraco lá. E fez, não, vou descansar agora. Tipo, era às 6 horas do sábado. Aí eu só fiz descansar. Aí o jogo era pra ser entregue no domingo. Aí no domingo eu não gosto de trabalhar, sabe? No domingo eu ia dizer que no domingo eu sou vagabundo, mas na verdade meio que eu me dedico mais ao Senhor, sabe? Do que nos outros dias. Enfim, vamos pro vídeo. A jogabilidade, ele é extremamente simples. Então eu ia dar uma nota 2.
Só que agora, por causa de você poder dar descarga, é 2.5. Conexão com o tema, cara. Ele tá bem ligado. Só que. Cara, é. Ó. Pera que ficou torto o vaso, velho. Agora que eu percebi, o vaso ficou tortinho. Ai, Jesus. Enfim, deu certo. O diálogo não ajudou nada. Não. Ficou muito. Então vai ser. Eu concordo, o diálogo ficou muito repetitivo e a maioria ficou longo. E assim, alguns meio que tipo. Ficou tão longo na ponto, tipo, você tá aqui, a porta tá aqui e você consegue caminhar até chegar na porta e o áudio não acaba. Realmente eu vi que falhei nesse aspecto aí. E um 2,5 também. Seja bem-vindo à sua liberdade. Pera, infelizmente não dá pra fazer muita coisa aí, mas cara, você tem a escolha de ficar parado mais ali andando simples do possível. livremente ou simplesmente Então, esperar um eu tempinho sei que 3D é complicado. esperar que eu teleporte. Não tá feio, só que tipo assim, se não for o boneco principal, tudo é sólido. Com uma única cor. Tudo bem. Mas assim, a ideia da única cor nas salas foi tentando realmente passar a ideia de como se fosse um cenário de teste, um laboratório de teste meio que mais. Eu quis tentar fazer um negócio mais diferente do Stanley Parable e mais semelhante àqueles laboratórios ou do Portal 2, que é uma coisa só, ou se bem que depois depois de uma certa parte ele vai mudando, meio que como se fosse criando um outro bioma, vamos dizer assim. Mas eu queria fazer um negócio meio que mais misturado do Portal 2 com os laboratórios do Ruptura, que é uma cor só. E aí, tipo, no Ruptura você vê que é como ele é uma cor só e ele pega como se fosse o Ruptura que eu falo é aquela série da Apple. O Ruptura ele pega como se fosse uma cor só e dá pra você entender que aquilo é um laboratório de testes. Aí eu tentei recriar um cenário parecido com a mistura dos dois, sabe? Mas eu entendo que realmente acabou ficando um negócio meio que sólido, até porque só no primeiro mapa ainda do banheiro que tem outros modelos lá, outras modelagens. Sim, no 2D até fica mais bonito, mas no 3D é meio ruim de lidar com isso. Uhum. Então vai pra 1,5. Oh, É justo. Man. Você acha que eu tô exagerando? 3D. Vou ficar quieto. Quem Meio quiser- rigoroso, né? Os Quem caras quiser- estão começando a briga lá, mas é justo. quiser começar Cara, o próximo aí, fique em paz. Tudo que ele fez nesse 3D tá extremamente sólido. Sabe? E o boneco, ele é. Cara, o boneco ele pegou pronto no Mixa, mano. Não, Na verdade foi da Unreal, mas realmente peguei pronto. Tipo, eu ia tentar. Perdão, galera. Como eu disse, tô gripado. Mas, enfim, eu ia tentar fazer o personagem meio que mais parecido com aquele robozinho do Star Wars, o D202. Acho que é esse o nome, né? Eu sei que é um negócio assim. Mas aquele robozinho, o quadradinho que fica andando assim, eu tinha pensado em fazer nele, só que tipo, como eu deixei o personagem pra fazer por último e tipo, eu tava usando só esse boneco pra pra tentar fazer.
como é que se diz? Pra adiantar a mecânica do jogo, a mecânica principal do jogo, que no caso era abrir a porta, andar e abrir a porta. Aí, como eu deixei pra ele trocar no final do jogo, e acabou que no último dia eu tava exausto, aí acabou que eu só deixei mesmo, tipo, fazia sentido ser um robô, então, tipo, não me importei em trocar depois, tipo, eu já tava exausto da, acho que foi mais o diálogo que me exaustou mais, sabe? Tipo, pensar em cada fala e fazer cada narração, alterando minha voz e enquanto tava gripada, eu acho que exaustou mais. Mas até porque, tipo, modelagem eu fiz pouca coisa. Tipo, fiz o vaso lá, fiz as câmeras e a caixa de som e o vaso e a bag lá, mas foi pouca coisa em relação a outros jogos que tentei desenvolver, até para outra agência também. Esse Enfim. moleque não é do Mixer não, é do próprio Engine. Quem foi que fez esse jogo? Foi o... O cara vai ficar bravo comigo, mano. porque a nossa Foi lista o tá Mark, abaixo da cabeça. Mark foi o Luan. Foi o Luan. E a Ele fez... Agora vocês vão ver uma ração top. Desculpem aí o palavrão, beleza? porque a nossa Foi lista o tá abaixo Mark, da cabeça. Mark foi o Luan. Foi o Luan. E a Ele fez o apresentação, jogo do mano? Hotel Frag da última J. Caralho! Desculpem aí pelo palavrão, mas Tem que o dar cara um se descontinho admirou também. meio que pela evolução, vamos dizer assim. Pô, Tá. Tem que dar um descontinho também, que é uma show do versão maluco, beta. mano. Pois Não, é. Eu não consegui entender o que ela falou. Eu repeti várias vezes na live, mas não consegui entender o que foi que ela falou. não, pela evolução você vai ganhar uns pontinhos. Ah, vocês estão sendo muito favoráveis. Criatividade de 4.1 você vai ganhar 4.2. De jogabilidade de 2.5 você vai ganhar 2.6. Pera aí, galera. Conexão com o tema vai continuar, porque não faz diferença você ter melhorado nesse caso, desculpa. Acho E que... visual também vai ser 1.6 agora. Subiu 0.1 sua nota. Ai, a câmera E a aqui. Agora que eles perceberam é das câmeras, né? apresentação, cara. Mano, eu ia dar 3, só que daí você perdeu um pouquinho de nota naquele diálogo. Desculpa. Mas a sua nota na apresentação vai ser 2.7. Opa, perdão, acabei esquecendo de trancar a porta. Espera um minuto. E é isso. Essa é minha nota pro segundo jogo. Ah, tá bom, tá bom. Tudo quebrado, só não vai ser quebrado que arroz de terceiro. Da sua escolha, vou até dizer o que tem atrás das portas. Na porta da esquerda, você vai... Parabéns pela escolha, você acaba de chegar Nossa, onde mesma o repetição. jogo foi originado. Tá Eu? Exatamente. Esse jogo é extremamente repetitivo, cara. Ele não Explorei o jogo já. Ficou repetitivo, infelizmente. O cara zerou o jogo 100%, mano. Infelizmente eles acabaram Alguém zerando, vai assim. mais colocar mais algum outro ponto? Qual a opinião dos outros Eu já juízes? até coloquei minhas notas já, cara. Assim, na verdade eu tentei fazer o jogo completo, bem resumido, pra eles conseguirem meio que testar e ter um negócio fechado pra eles conseguirem avaliar, né? Então é justo que eles conseguissem zerar, até porque não tem basicamente nenhum desafio aí. É só você escolher, beleza? Mas se eu for continuar com esse jogo, eu pretendo sim fazer alguns desafios. Inclusive, na minha mente, eu tinha pensado em em meio que botar um meta-human parecido com eu dentro do jogo e botar um jaleco e tudo mais e botava uma arma para depois você enfrentar, me desafiar, alguma coisa assim. No easter egg da moto eu pensei em botar, quando você pulasse o buraco você ia pro limbo realmente,
E só que nesse limbo você iria ter. Iria jogar como se fosse um Tron. Sabe aquele jogo das motos futuristas? Aí eu pensei em fazer isso. Só que, tipo, primeiro que eu imaginei que certamente isso iria me dar processo. Isso, e eu não quero nenhum processo em cima de mim. E segundo que, como eu disse, acabou que no sábado eu já tava cansado de umas 16 horas, já tava cansado, então melhor só terminar o que eu já tinha meio que juntado aos pouquinhos. E é isso. Ok, Acho que é minha vez de falar minhas notas. O nome do jogo é Project Fred, né? Fred, acredito Fred do verbo de se libertar em inglês. Libertado, no caso. Criatividade, isso é Stone Hyper. A ideia é muito De boa, fato. isso é só Stone Esse é o Hyper. nome do jogo. 3.8. Jogabilidade, eu dei 3.5. O jogo é bem jogável, mas é nulo. Nulo. Então, Tá bom. Desculpa. A razão desse Thiago foi incrível. Ué, por quê? Eu não consegui resistir isso, não. Mas beleza. não é um tipo de... A temática do jogo não pede pra esse tipo de engine, na minha visão, pelo menos. Mas é claro, é muito mais acessível e tu consegue fazer o jogo de maneira muito mais rápida com o Unreal, então eu entendo a escolha. Mas a questão de jogabilidade, o jogo é jogável, tu consegue fazer o que é pra tu fazer, é claro. A maior parte das mecânicas são relativamente inúteis. O ponto forte do jogo não é muito questão de gameplay, é questão da narrativa e assim por diante. Conexão com o tema Spoiler Alert, esse tema é um dos meus únicos 5 que tem aqui. Porque, sinceramente, por mais que seja só Stone Hyperbole, ainda assim, isso aqui você acha perfeitamente com o tema. Tipo, tu olha pro jogo, tu joga o jogo, tu sente o tema conforme tu joga o jogo. Sim, eu concordo que ele tá. A ligação não tá tão ruim assim. Design visual eu dei 3.2. Só assets normal. Então não tem muito o que comentar sobre isso. É claro, dá pra ver que o programador é um programador. Então não tem muito o que fazer em relação a essas coisas. Não tem muito tempo pra poder. Aí nessa parte do que ele falou dos assets, na verdade, os assets, embora pareçam prontos, na verdade a única coisa que eu peguei pronto foi a da a textura das salas, que é essa textura da parede, e a textura da grama, o personagem. E teve. Sim, e a textura daquela grama lá no final do mapa. Beleza? Aí o personagem eu usei o personagem eu usei da Unreal, como já falei. Beleza? E se preparar de forma adequada pra fazer esse negócio. É claro, né? Não tem problema nenhum pegar assets 3D preparados, ainda mais que não tem todo o tempo do mundo pra fazer o jogo, mas obviamente não é o foco do jogo na minha visão, pelo menos. A apresentação, 5 também. Sinceramente, a primeira vez que eu experienciei o jogo, eu fiquei de boca aberta com obviamente, o jogo não tem muito a se fazer, porque realmente é algo custoso de se fazer. Porque imagina criar uma fala para cada tipo de opção de movimento que o teu jogador possivelmente pode fazer. A quantidade de if else que não deve estar dentro desse código aí não é brincadeira. Então, E pior que é verdade. o switch case e assim por diante. Então é realmente complicado de se fazer, mas para um sample, realmente para uma demo, como acredito eu que o jogo indica, ele promete o que ele promete, eu diria, uma experiência curta. E em questão de potencial ele tem bastante, mas querendo ou não, isso é Stone Hyperbole. É só mais complicado. Legal. A parte legal, mas a parte negativa também. Não tem nada de muito único, mas é algo legal. Claro. Deixa eu ver aqui. Criatividade. Eu achei a ideia do jogo
é muito semelhante a outros jogos que tendem a ter Agora que eu vi que o esse. Jared tá 10 anos travado de lado. Deixa eu ver. Ok. Que tem esse sistema de escolha, que cada escolha, o narrador ou o personagem fala alguma coisa específica. Então, na questão da criatividade, para abordar algo assim, ele não é tão único. Mas quando um jogo faz isso, eu creio que ele interagindo tanto com o jogador quanto o personagem, fica algo legal. Fica algo fora do que seria o normal em um jogo. Mas ainda assim, algo que apresenta em outros jogos também. Então, pra mim, criatividade seria 3. Jogabilidade. Pelo que eu entendi, a jogabilidade é simples, né? Não tem mecânica ou algo do tipo. Então, a jogabilidade só é você andar e interagir com objetos, né? Principalmente em questão às portas, que seriam as escolhas. Então, é 2,5 a jogabilidade. Conexão com o tema, como eu percebi, o jogo também ele não tem um destino em si, ele não tem uma escolha certa. O que é legal, ele porque como eu disse, porque como eu disse antes, é a sua liberdade. É algo que vai ser por sua escolha que vai te levar para um final. Então, querendo ou não, é relacionado ao tema e faz sentido. Então, pra mim, no conexão ao tema é 4. Design visual. Achei simples, mas algo que é linear. Eu não sei como é que eu posso explicar isso, mas é algo que combina com o fato do jogo ser em relação à escolha. Ele não precisa ser algo muito abrangente, creio eu, para mostrar algo que seja mais baseado nas portas, nas escolhas, mas claro, poderia ter uma melhora visual. Então, para mim, design visual fica 3. E a apresentação, eu acho que o jogo fez muito bem. No começo, o narrador dizer, tipo, não sei o que, eu limito suas escolhas, ou você, no caso, você não pode andar para os outros lados, você pode andar para frente. É algo que ele mexe com a mecânica do jogo, né, dizendo. Mas o que eu não gostei foi que, por exemplo, quando o personagem volta pro começo, as falas também se repetem. Eu acho que não, na mecânica em si e tudo mais, não precisaria repetir isso. Infelizmente não deu pra, como é que se diz? Ajustar isso pra que, tipo, realmente cada porta fizesse com que, tipo, se você voltasse pro início, ele mudasse o áudio, tipo, fizesse uma brincadeira, ou está aqui de volta, alguma coisa assim, sabe? Tipo, realmente eu realmente falei nesse aspecto aí de não colocar fazer com que você ter voltado fizesse parte do jogo. Tipo, eu só meio que resetar. Realmente nisso aí tá fica meio que como tipo o jogo estivesse caminhando pra acontecer algo quando você voltasse, só que na verdade nada diferente acontece. Realmente falei nessa parte. Então, pra mim, a apresentação é um 2,5. Parabéns pela escolha, você acaba de chegar. Eu vou atentar aqui, ver se acho alguma coisa interessante. Rapidinho, pessoal. Pronto, essa parte aqui é interessante, é um pouquinho depois. A atividade eu achei interessante, principalmente em pontos como, por exemplo, a gente poder dar descarga e sair um som real. Eu achei engraçado. E eu também achei bastante criativo a questão de que quando você sai do mapa, ele fala com você, ele interage com você. Eu achei muito interessante, eu acho que eu nunca vi isso em nenhum outro jogo. Então, Só está, Peril. eu pessoalmente nunca vi em nenhum outro jogo. Isso me chamou a atenção.
Então, criatividade eu vou dar 4. Acho que isso de sair do mapa deve ter algum jogo, mas tipo, acho que tem um ou dois que faz isso, mas mas eu não lembro quais são. Eu lembro que já vi acontecer em 2 jogos, o cara bugar ou sair do mapa e ir pro limbo. E meio que ter um negócio que fizesse ele voltar pro mapa e o personagem até tirar alguma onda com você, mas não lembro qual foi o jogo que eu fiz fazer isso. E tipo, os que eu tava me baseando, que era o Portal e o Stable, que eu não me lembro de terem alguma coisa nesse nível. Mas pode ser que tenha no Stable. É porque no Stable eu não joguei todo. Jogabilidade é bem básico e é comum. Não é ruim, mas eu acho que eu já vi tantas vezes que eu vou dar um 2. Conexão com o tema eu achei diretamente ligado com a proposta. E então eu vou dar 4. Por causa que não só tem ligação diretamente com o propósito do jogo, mas ele também consegue abranger isso de uma forma como se tivesse mais opções, até mesmo que ele mesmo falou que talvez dê pra interagir e achar algum easter egg, né? O narrador fala isso, achar algum easter egg, alguma coisa assim, que também tem a ver com a escolha da pessoa. Então eu vou dar 4 para conexão com o tema. Apresentação eu vou dar um 3, porque assim como os outros falaram, eu concordo, eu não acho que deveria ser necessário a repetição das falas. Pelo contrário, eu acho que à medida que a pessoa for voltando, na minha opinião, o diálogo deveria mudar. Eu acho que deveria ser um novo diálogo para cada situação em que a pessoa volta pro começo. Como, por exemplo, se ela voltou pro começo porque caiu do mapa, ela fala um diálogo específico e etc. E design visual eu vou dar 2, por causa que o único cenário que eu vi realmente trabalhado foi o banheiro. Infelizmente foi o que eu mais trabalhei, foi o do banheiro. Na verdade, para não falar que foi o mais que eu mais trabalhei foi o banheiro. Foi o mais trabalhado mesmo, foi o menu. Foi o menu. E passei uns 4 dias desenvolvendo, eu tava até em live. Uns 4 dias desenvolvendo só o menu. E o primeiro mapa que eu tenho um trabalhinho para fazer a maca, mas o resto realmente o mais trabalhado mesmo foi o banheiro, que eu passei acho que um tempão, quase 1 hora fazendo só o vaso aí e o buraco na parede também. O resto tudinho era basicamente só uma sala vazia e os títulos lá e as portas. Então eu vou dar 2. Fora que na última fase, poderia ter mais alguma coisa, além de ser só um mundo aberto. Eu podia ter botado uns prédios lá no fundo, umas árvores, alguma coisa assim. Mas eu resolvi só tacar um plano e botar como se fosse uma textura de grama, que nem era de alta qualidade. Thiago, pra finalizar? Aí eu acho que aqui eu acho que eles terminam a avaliação. Eu vou pausar aqui rapidinho e achar outra parte interessante. Na fala do Thiago ficou um pouquinho baixa. Eu tenho uma aumentada aqui na minha gravação, para vocês conseguirem ouvir. Espero que não distorça um pouco, beleza? Vou colocar como 5, porque pra mim abrangeu bastante o tema. Eu, como uma pessoa que não sou muito saber sobre jogos, pra mim foi até que interessante,
pela primeira visão que eu tive sobre o jogo. O segundo, criatividade. Coloquei 3 com muita dor no coração. Poderia colocar menos, mas fiquei um pouquinho com dó. Mas eu percebi que, como o Red também falou, já utilizou uma mecânica de outro jogo, de outro tipo de jogo. Não a mecânica, mas a ideia em si. Eu achei legal, mas é bom também de dar uma diferenciada dentro do game, ou colocar mais mecânicas. Eu sei que é 7 dias, mas como muitas pessoas aqui já falaram, na minha visão, você não é programador. Mas ok. Valeu. Então dá pra colocar algo a mais. Eu sei que a Unreal é um pouco mais complexo de se mexer, por não ter tantos tutoriais em VR pra se colocar em aprendizagem, porque eu sei que é uma engine difícil. Jogabilidade, eu coloquei um 4, porque eu me diverti bastante, porque eu me surpreendi, como a Lala também disse, na parte onde a gente consegue pular e o jogador e o dublador falar com a gente das possibilidades. Do que a possibilidade de nós poder pular naquele vazio. E também na parte onde a gente vai abrir a segunda porta, onde que a gente pode clicar várias outras vezes e ter uma frase diferente. Foi duas frases, mas foi legal. Uma pequena correção, na verdade foi 3, mas talvez eles só tenham ouvido 2. Porque, tipo, como era um sistema de aleatoriedade, aí podia ser que ele só tivesse rodado 2 vezes, ou pode ser até que tenha rodado as 3 falas, só que pode ser que tenham esquecido também, ou alguma acontecido alguma coisa que não tenha reproduzido, beleza? Mas no código tá pra ser reproduzido 3 falas, né, naquela porta que não dá pra abrir. Legal pra me colocar dentro do mundo, ou de como o jogo funciona. Então faltou mais alguma coisa? A apresentação. Eu vi o GDD, achei maneiro, básico, simples, focado no game que era pra ter como esperado. Então eu achei maneiro. E design também, como a Lala disse, faltou mais coisa, mas eu entendo que não era seu foco. Mas foi legal. Uma dica, não coloca Ray Tracing, porque isso deixa meu PC doido. Pode deixar que meu computador nem aguenta Ray Tracing, então realmente não tem Ray Tracing, mas eu acho que talvez essas luzes piscando aqui, talvez tenha feito pesar um pouquinho. Mas se eu botar Ray Tracing, o meu pega fogo aqui. E é isso. Meu PC agora está chorando, se você não consegue entender. Mas é isso, achei um jogo bacana. Me surpreendeu bastante, colocando um ponto de criatividade também. Me surpreendeu bastante. Thank you. 3, tá? Valeu, mais coisa. Mas eu entendo que é difícil. Mas são 7 em uma semana, então até que dava. Com muitas aspas, claro. Mas vai comprar. Mas foi um jogo bem feito. Alguém saiu da cal. Olha essa fala aqui. Bom, eu vou dizer uma coisa, viu? Se você aí que fez esse jogo tá achando que eu tô sendo malvado, com as notas. Eita, tá estourado o áudio, perdão. Deixa eu desligar que eu ganho. Lado, né? Deixa eu voltar. Porque voou tudo pro lado, né? Foi um jogo bem feito. Alguém saiu da cal. Porque voou tudo pro lado, né? Bom, eu vou dizer uma coisa, viu? Se você aí que fez esse jogo tá achando que eu tô sendo malvado, com as notas que eu dei, ele tá sendo desculpa, meu amigo, mas eu tô sem meu chá. Ele tá fervendo ainda. Que é isso, rapaz? Tá sendo chato, não. Tá sendo gente boa, tipo... como é que eu posso dizer? A nota justa, assim, tipo, que realmente tem muita coisa que eu teve que melhorar ali. Tipo, ficou um jogo bom que eu me surpreendi e ficou, mas realmente a tua nota eu acho que foi a mais justa de todas. Acho que não
Tipo, eu surpreendi com um jogo que eu consegui fazer, mas acho que não foi essas coisas todas que os outros estão dizendo, não. Você quer falar algo, já? Na verdade, eu já fiz as 2 avaliações aqui. Eu não sei se isso a fala que ele vai falar agora é interna deles ou não, mas eu vou descer minha cara pra não ficar na frente dele. E vou assistir, vou ver aqui se é pra botar ou não, beleza? Bom, falando dele ali foi mais um negócio interno entre eles, beleza? Mas aí vamos voltar pra um momento bem especial aqui para o canal, vamos dizer assim. Projeto Eu tava Fred dando nota pelo chat só. Projeto Fred é o do narrador, é? É. Isso, é do narrador. Ele ganhou, basicamente. Glória a Deus. Ganhou? Basicamente, Projeto Fred em primeiro, Destino do Rei em segundo e o Detetive em terceiro. Detetive não vai nem estar na lista, vai estar em último. Foi por 1.2, né? Nossa, então minha aposta deu certo. Cara, pior que eu zerei a. Só que tipo, era 3 jogos, só que esse último aqui, ele meio que o cara fez o jogo antes da Jen e postou o jogo junto com esses 3. E tipo, esse outro aqui ficou muito bom também. O Destino do Rei ficou muito bom. É um RPG que você tem meio que a escolha assim pra conseguir defender o rei. Mas ficou bem excelente. Tanto é que aí tipo, os jogos que estavam concorrendo era o meu e o dele praticamente. Esse outro aqui foi o cara botou em várias jeans, sabe? Então meio que tava meio que desclassificado. Mas esse aqui também ficou muito bom também, mesmo tendo esse negócio de ter entrado em várias gen, beleza? Mas a diferença do meu para o do Destino do Rei foi bem pouca, inclusive, porque realmente o cara que desenvolveu pra Gen, ele fez um excelente trabalho também. Nossa, o filho da mãe podia ainda ter acompanhado. Não, ele mereceu, cara. O jogo nem foi feito pra A gente gente. tá falando desse aqui. Cara, o Detetive, tipo, eu acho achei que não deveria nem ser empatar uma conecta com o tema, tá ligado? Só que É uma coisa que assim. Simplesmente conecta com o tema, não é nem tipo. O cara Tipo, é uma coisa que, pô, demais, você mano. fica só vendo o texto, assim, é como se você estivesse jogando um RPG de mesa, não tá acontecendo nada, você só tá vendo a história sendo contada, tá ligado? É um jogo pra um certo público, pode não ser pra Ele gente. tem público. Eu vou pular aqui. Só que rapidinho. Aí agora um momento impagável, velho. Esse momento que eu revelo pra eles um easter egg. Primeiro eu vou contextualizar o porquê desse easter egg. É que na live de abertura eles falaram o tema, né? O pessoal da Scarlet Games falou qual seria o tema da Game Jam. Aí só que tipo, ficou um negócio muito o tema destino ficou muito abstrato, assim. Aí era destino ou livre-arbítrio. O tema que eu escolhi foi o livre-arbítrio. Mas na live de abertura, quando eles me falaram destino e livre-arbítrio, eu perguntei a eles se o destino poderia ser considerado como o iFood, que seria tipo a questão de o motoqueiro tem que entregar a encomenda ao destino, sabe? Meio que peguei a palavra destino e tipo se seria uma entrega se poderia ser considerado uma entrega ao destino, ou se o destino que ele queria estar falando seria destino de objetivo da pessoa, sabe? Que até que meio que não deixa de fugir desse
ponto do iFood. Só que aí ele foi e disse que na verdade o destino que ele estava querendo dizer era como se fosse destino em relação à escolha. Aí ele até brincou assim que seria se fosse usado do iFood, que usasse tipo o motoqueiro do iFood resolveu abusar do livre-arbítrio e aí andar no corrimão à vontade até dar ruim pra ele, até a polícia pegar ele, sei lá, ele se arrebentar todinho porque tava usando a moto como um skate no corrimão, sabe? E aí foi esse é o easter egg, beleza? Foi em relação à abertura da live, beleza? Esse é o contexto. Aí aqui foi o momento que eu falei pra eles que tinha feito que tinha botado o easter egg e perguntei se eles tinham encontrado. Que eu cheguei depois na live, então eu não vi eles avaliando. Beleza? Primeiro e segundo lugar. Não, essa a gente achou o easter egg. Então você achou os easter eggs. Não achei não. Assim, eu não joguei, eu tava só assistindo, então não sei que easter egg tinha. Mano, a imagem. Joguei um pouquinho só. Não cheguei a ver easter egg. Não cheguei a ver easter egg também. Cara, é que o negócio, o jogo ele é muito bom, tá? É só literalmente questão de tempo pra esse jogo ficar. Eu vi. Vendido. Ele viu pulando no buraco da parede. Na mochila, acho que ele não apertou F, não. Apertou? Não. Na mochila a gente não viu, a gente viu do buraco. Que teria algum easter egg lá, era pra apertar F naquele local que o Thiago tinha observado. Na mochila. O que acontecia na mochila? Só que acabou acontecendo um bug aí que tipo que ele clicou várias vezes na mochila e acabou que o áudio do easter egg repetiu várias vezes. Que como tava mutado aqui no Discord deles, aí acabou que repetiu muitas vezes. Deixa eu só botar a minha cara pra cima. Sim, esqueci de botar play. Ele tá apertando na live. Mas não dá pra ouvir, porque eu tenho que deixar a live mutada. Não tem nada. Mas aí ele percebeu que apertou várias vezes. Na verdade eu falei também. E que eu vi? Alguma coisa, peraí. Você deve estar se perguntando por que tem uma bag e um buraco na parede. Mas é simples. O entregador decidiu abusar do seu livre-arbítrio e entrando no banheiro bem. Tá a pior escolha possível. Tentando entender um pouquinho. Eu não entendi, aperta de novo. Eu não vi. Eu vi só o final. Você deve estar se perguntando por que tem uma bag e um buraco na parede. Mas é simples. O entregador decidiu abusar do seu livre-arbítrio e entrando no banheiro bem. Tá a pior escolha possível. Bem sem nexo, mas tem que foi uma piadinha. Entendi. Bom, obrigado a tudo. Pronto, aí só que aí nesse momento eles tipo viram easter egg, só que não conseguiram entender o que eu quis passar com o easter egg, tipo, realmente ficou meio confuso, até porque não tinha um contexto assim claro, eles também não tinham entendido o buraco na parede, beleza? E aqui tá o momento que eu expliquei pra eles o easter egg, tipo, eu falei que era referente à live de abertura deles. Aí foi que caiu a ficha deles. Perceba esse momento, velho. Esse momento é impagável. Vou trabalhar, caso você seja uma pessoa, esse jogo queira trabalhar com olha a cara do Thiago. Quando ele entendeu o easter egg. Tenham todos uma ótima noite. Aí como o outro tava falando, o Rian tava falando, ele não quis. Ele esperou pra interromper, mas se liga observe a cara do Thiago.
Tchau. E não se esqueçam, não é porque se você achou que a gente deu uma nota ruim, esse tipo de coisa, a gente também não tá julgando como os maiores profissionais da Terra. Você sempre vai ter o que melhorar, sempre vai ter como avançar e sempre vai ter como você chegar num novo patamar. A questão é que agora você tá no começo. Mesmo que você tenha começado a fazer esse tipo de coisa 10 anos atrás, você só tá no começo. Ryan, tá me escutando? E bom, Alô? tô escutando. Sabe Não aquela mexendo, né, piada que a gente fez do iFood? Na primeira Lembro live? que a gente fez a piada do iFood. Essa era a piada. Também que tô com fome. Eu não ouvi o negócio. Não, que esse é o aconteceu? easter egg. Esse é o easter egg. Ai, que idiota, mano. Só faltava o carro do... Alguma coisa que a gente falou na live que tocou? É, ele falou que o easter egg é aquela piada que a gente fez da última live. Não, o negócio que era o piada do iFood eu entendi, mas o que tocou no áudio que eu não consegui ouvir? Não, ele só fez uma reflexão sobre um moto... Ele disse, você deve estar se perguntando por que tem uma bag e um buraco na parede. É porque o entregador decidiu entrar no banheiro da pior forma possível, um negócio assim. Você é um anjo, o buraco na parede era uma moto, o bagulho assim que pegou na parede. Ele só se jogou no banheiro como eu não... Nossa! O cara está se encaixando. Ok, muito legal, gostei agora do storytelling. Ai, é uma moto! Eu não sabia. Mas é engraçado, você viu o easter egg do buraco, que era pra ser visto depois da bag. A gente não viu da bag. Eu não achei que era nada, eu achei que era alguma zoeira com alguma coisa, mano. Que parece um quadrado em cima. Só que agora eu nem questionei, de meu banheiro eu saio jogando tudo, que eu tiro a roupa do trabalho e jogo no banheiro mesmo. Imaginei que você ia tentar pular nesse buraco. Então, parabéns, você acaba de estar preso. Mas relaxa, vou te todo mundo aí quer se despedir ou a gente faz uma despedida geral? Enfim, foi isso do jogo. Esse momento, esse último momento aí foi impagável, velho, de eles descobrindo o easter egg parte por parte, tipo, vira o easter egg, aí foi meio que evoluindo a descoberta assim, do easter egg, isso foi impagável, velho. Mas, mais uma vez, eu agradeço demais a vocês da Scarlet Games pela oportunidade e pelas Game Jams que vocês estão abrindo com força agora. Obrigado pela avaliação, vocês são top assim pra avaliar, tipo, porque tipo, nas outras gen a gente tem a avaliação, mas a gente não sente assim tão acolhido quanto vocês fazem a avaliação de fato, sabe? Tipo, que nas outras gen, tipo, tem um feedback, mas tipo, você fez isso aqui, tá ótimo, mas tipo, não fala os seus erros, não é tão rigoroso, né, na questão de mostrar o que você poderia ter feito e não fez, ou então o que você fez errado, sabe? Tipo, vocês conseguem meio que demonstrar um amor assim, meio que na mesma forma que parece meio que tá sendo chato, né? Tá sendo rigoroso, sabe? Tipo, não sei explicar, mas tipo, vocês são diferentes na avaliação e eu admiro muito isso, vocês. Parabéns aí. Tamo junto e que venha mais gens pra a gente pra participar, né? Eu juntamente com o canal, porque tipo, embora seja só eu que participe assim junto com a equipe que vou encontrando, mas nesse caso dessa gen eu fiz sozinho, mas nas outras eu participei com algumas equipes. Mas o canal de certa forma está envolvido porque algumas vezes eu faço live fazendo o jogo que vocês estimulam que a gente faça para as gens.
beleza? Então por isso que eu falo em nome do canal também, beleza? Mas obrigado aí, tamo junto. E quem assistiu a esse react aqui também, tamo junto, até a próxima, valeu. Não esqueça que temos cupom de desconto da Kabum na descrição. E tem também meu site de recomendações de produtos na descrição. E é isso, valeu e fui. Sim, e não se esqueça também do Discord também, que no Discord eu tô botando as promoções mais em dia por lá também, beleza? E os vídeos assim que sai eu tô lançando lá. Então é isso, galera, valeu e fui, é nóis, até a próxima, valeu!